Já tá? Já tá no jeito? Já tá gravando? Fala pessoal, boa noite, boa noite. Já estamos aqui, não ao vivo dessa vez. Vamos fazer um episódio gravado. Mas a gente já tá aqui com a nossa convidada no estúdio. Queria dar uma boa noite pra vocês, boas-vindas aqui ao nosso podcast, ao meu, ao seu, o nosso lar. Sejam muito bem-vindos à nossa nova transmissão. E hoje estamos aqui com a presença da doutora Bruna. A doutora Bruna ela é cardiologista. Ela vai contar toda a história dela, o que que ela fez, como que fez, de onde vem, pra onde vai, onde ela nasceu, toda a história dela. E pessoal, ó, eu conheço já tem um tempo, eu já sei que tem muita coisa pra contar, muito detalhe. Ela é novinha assim, mas ó, quilometragem de estrada já tá, ó, longe, viu? Muito difícil e a gente vai tentar trazer pra vocês hoje uma história, não diria nem de superação, mas senão que uma história com alguns caminhos que talvez vocês pensem que seria o ideal. Então, eu vou me formar, eu vou passar no Revalida, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, me torno especialista, tá. Hoje a gente vai perguntar pra ela se é tudo isso aí mesmo, porque ela fez esse caminho. Então, ela é um exemplo a ser seguido e eu queria que ela contasse toda essa história pra vocês. Então, doutora Bruna, seja muito bem-vinda ao Boa nosso podcast. Fica à vontade, aqui tem água, quiser ir no banheiro, não tem problema. Aqui não tem regras. Aqui, Paulo, meus saludos cordiais ao Paulo. Hoje o nosso amigo Zanetti não se encontra, tá de férias, me largou aqui na mão, mas tudo bem, Zanetti. Aproveita aí que depois quem tá de férias sou eu. Valeu? Doutora Bruna, se apresenta pro pessoal, o teu nome, de onde você vem. Conta um pouco, assim, quem é a doutora Bruna? podcast. Então, perdoem aí qualquer coisa. Me chamo Bruna, eu tenho 29 anos, dando os 30, Paraná, Palotina, bem, interior do estado R Interior mesmo, do interior. interior. Mas morei, assim, metade da minha vida no Mato Grosso e outra metade no Mato Grosso de anos. Fazia. E apesar de muitas pessoas, medicina nunca foi meu grande sonho, que eu queria fazer desde criança. O sonho da minha família que eu absorvi. Me vi ali no terceiro ano, terminando o terceiro ano, o que, que eu vou fazer da vida. Na época, assim, tava tendo bastante gente da minha cidade, lá no Mato Grosso, procurando na Bolívia. A gente ficou sabendo aqui de inteiro, via Pacífico. Uhum. Naquela época só tinham duas faculdades, né? Só Pacífico e Não tá essa Uninorte. festa toda. Primórdios. Uhum. Primórdios aí de Pedro Juan Cavalheiro. Só existia a Uninorte e a Pacífico. Ambas, acho que uma ou duas turmas formadas. Não, não tinham nenhuma turma Acho que formada tava se ainda. formando essa época, né? Formaram quando eu estava no segundo ano. Tanto Uninorte, formaram a primeira cidade. Sim, vim para Fazenda Pacífico, quando mudei para cá, acabei indo para Uninorte, terminei a faculdade lá mesmo. 2 anos atrás. Cara, é de novinha, gente, mas não é tanto. E aí veio, né, toda aquela sequência, ano de revalida, entre muitas surtadas, no final certo, fiquei no revalida em 2006. E aí a gente fica, o que que eu vou fazer agora? Agora, qual que é o próximo passo? Para onde que eu Doutor, vou? sabe uma coisa assim que todo mundo fala? Que é o que todo mundo pensa, né? Inclusive eu também pensava assim. Esse caminho que você trilhou de formar, passar no Revalida, aí depois faço uma especialidade, depois puxo outro, faço sub, vou virar super especialista, eu também, assim, imagino que 90% dos alunos que estão fazendo medicina aqui, eu imagino que essa sua história seria, assim, a mais eles almejam, assim, né, de Uhum. alcançar. Então todo mundo pensa, vou fazer faculdade fora do país, me formei em dezembro, no outro ano presto revalida, passo no revalida, trabalho um pouco, ganho um dinheiro, já entro numa residência e depois, vida que segue, eu vejo o que acontece, né? Como você se sentiu nessa época, estando formado? Você estudou quanto tempo para poder passar no revalida? Você passou logo no outro ano, tá? Mas como que era a tua rotina de estudo para isso? A rotina de estudo era bem apertada. Assim, eu sempre falo, eu costumo dizer assim, o pessoal usa muito uma frase, né? Gostam de postar foto lá às 5 horas da manhã levantando. Você vê assim, um dia vão dizer que foi sorte. Hum, Eu adoro essa frase, porque eu tive sorte. Sorte. Não é todo mundo assim que tem as oportunidades que eu tive, por exemplo, né? Então, assim, eu fiz os 6 anos de
faculdade aqui no Paraguai. E quando eu terminei, meu pai me proporcionou um ano inteiro estudando. Só fazia isso. Sem trabalhar. Sem trabalhar. Eu não fazia nada além, eu só estudava. E assim, foi um ano muito difícil para mim, aconteceram muitas coisas com a minha família, assim, no geral, meu último ano de faculdade, o ano ali do Revalida foi bem conturbado. Minha mãe ficou doente, depois meu pai ficou doente, então assim, o que a gente, Psicológico deu uma balada. com certeza, e o Revalida abala mais um Mas pouquinho, aí. né? Então você já tá assim meio balançada, vem o Revalida ainda dá uns tapas na tua cara e você Fala, fala pra vamos ver onde de qual que é agora. Então, assim, meu pai me proporcionou esse um ano estudando, assim, ele nunca me exigiu nada em troca. Tanto é assim que eu nem voltei, né, pro Mato Grosso, eu continuei aqui. Eu, Continuou né, vivendo aqui. continuei vivendo aqui. Aqui na época eu tinha aberto o médico Uhum, aula no telão, mas uhum. era no Colégio Elite. Isso ainda Você fez em é 2016? 2016. 2016. Eu lembro que em 2015, você provavelmente conheceu o Dr. Rodrigo Nunes, Aero, que Sim, eles formaram sim. Eles eram meus veteranos na Isso. faculdade. Nessa época, estava no quinto ano. E eles começaram com esse negócio de médio curso em Ponta Porã. Vai ter médio curso, Uhum. vai ter médio curso em 2015. E todo mundo é para Dourados. Né? Uhum. E aí eles criaram isso e eu entrei nessa turma. E foi aqui no Elite, que a gente Sim. chamava de colégio total, né? Tinha o médio curso e o médio, né? E o Que eram médio. dois cursinhos diferentes. Caro já na Caro. época, hoje mais Acho que era o preço ainda. da mensalidade da Era faculdade na época. caro, caro. Então, assim, eu fiz os dois. Fiz os dois. Ao mesmo tempo. Um era numa quinta, E outra sábado. Numa terça. tinha terça e sábado, eu É, acho, mas era assim. E puxado. era à noite, era acho que das 7 às 11. Mochila. E a plataforma também em vídeo. Fazia o curso. O resto da semana era só estudando as apostilas. Eram duas apostilas, sempre dois. E assim, durante a semana eu me propunha de segunda a sábado terminar as duas apostilas, todas as plataformas, lançar no domingo. Aí assim, às vezes chega no domingo você não Atrasava. terminou a apostila, porque assim, ó, não é todo dia que você consegue render, tem que respeitar a rotina, tá bem cedo, a academia me despertava, casa, tomava um café da manhã, tomava um banho e estava estudar. Parava no almoço, dava uma descansada, alguma outra e estudava de novo. Tava muito cansada, assim, ai, não aguento mais ver vídeo. Nada, eu ia fazer questão. Às E a vezes prova foi o quê? Foi no final do ano. a primeira Setembro. fase foi em setembro, daí a segunda era para ser novembro, mas Uhum. revalida, muda a Revalida é revalida, né? data, e foi, acho que como setembro. Aí resultado em janeiro, fevereiro. Saiu no, acho que uma semana antes do Do Natal. Natal. Foi Era pra presentão. sair também, assim, lá pelo dia 15, eu acho. Daí, não, só vai sair ano que vem. Aí, de repente, ó, saiu o Saiu. resultado. Pronto. E aí, bom, aí você passou. Felicidade total. E aí você falou assim, e agora? Fazer. Bora. Nessa época, assim, eu passava uma cirurgia. Hum. Assim, todo esse tempo. Não era nada. Morava aqui, ali pela Uhum. região. Então, aí me chamaram pra ir. Eu fui pra Carlos cima, Dourados ali. era pertinho. Tava e morava junto. Aí o plantão comeu solto. Foi, assim, uma época de guardar dinheiro mesmo. Uhum. Porque nada, tanto pra mim, é o que a gente fazia posto, fazia vaga. Hum. Então, Pau assim, quebrava. o que tem a gente abraça, Ganhou muito sabe? dinheiro nessa época. Ah, se Foi for bom. converter hoje em Foi dia. bom. Mas assim, é o dinheiro que eu tenho guardado até hoje, é dessa época. Foi bom. Aí na época, assim, ela sempre tá residindo. Acho que todo na faculdade assiste. Todo mundo quer ser cirurgião, né? Hum. Até o sexto ano de idade era cirurgia.
certeza que eu queria passar o resto da vida abrindo barriga. Parto, assim. Aí 1 ano trabalhando, assim, vale a pena, sabe? Se você não tem tanta certeza, trabalhe 1 ano. Vale muito, Dentro de porque tudo. eu fiz post e eu fazia plantão. Fazia Então, tudo literalmente. fazia tudo Pegava de tudo. literalmente. Então, assim, a gente nunca vai se sentir capacitado o suficiente, tanto já ter 2 residências aí, a gente Não preparado o suficiente, preparado né? o suficiente. Normal, tá? Isso, sempre. Todo mundo. Você tá na vida de plantão e tal, você fala assim, pô, tu quer saber mais, posto preocupado com o paciente. Hum. Ali no postinho de saúde, assim, apesar de Por dia. mesma coisa. Então, são sempre os mesmos pacientes, e você é tratado por SUS, você pede um exame, o exame nunca sai, daí você não consegue resolver problemas. Uma parte exaustiva foi meu primeiro contato com a cardio. Porque, assim, ó, o paciente, hoje que eu porque ataque crônico, é tudo que seja no a parte, foi eu vou prestar clínica Eu médica. vou nessa. E No já final não do ano tava já. estudando no final do ano. Já não tava estudando igual eu estudei por ali da sentava a bunda. Tempo livre, se não tava fazendo nada, ia fazer questão também. Mas pra residência, só trabalhei mesmo e o que eu tinha Já estudado tinha. ali foi valida. Então até pensei, pô, será que eu trabalho mais um pouco? Será que eu faço hora? Será que agora é hora? A gente também sabe quando. E a clínica, minha prima também vai lá, já é alguém assim pra gente. Essa tua prima que trabalhava com você em Antônio João. Em Juti. Em Juti. Em Juti. E ela tava fazendo o quê? Ela prestou clínica também. Também. Passou em 2 lugares diferentes. Ela ia para um lugar e eu ia para o outro. Mas assim, era vizinha de Na porta. mesma época. E morava Em junto. Maringá mesmo. Em Maringá mesmo. Então, daí é alguém assim para você ter também. Contigo, alguém da tua família. Mas tua prima formou aqui também? Se formou aqui também? Não, ela formou em Maringá. Tá. Ela já morou lá, daí veio trabalhar comigo, daí depois voltou. Então daí eu fiz esses 2 anos aí de clínica médica. E até acho que os 6 primeiros meses da clínica tava totalmente. Por quê? Devia ter feito Cirurgia. Devia ter Não é feito isso. cirurgia. Onde que eu fui me meter? Será que eu paro a residência e presto o fim do ano cirurgia? Só que já tava num ponto que não dava nem. Se fosse pra frente ia ser ruim, mas se fosse pra trás ia ser pior. Aí você falou assim, já foi 6 meses, vou esperar mais um pouco. Aí entra em um estágio que você estágio, e o estágio não TI, dorme nunca. aquela coisa, Aquela né? vida. Intercalando residência, plantão, e você vai se adaptando. Eu falei, não, é clínica mesmo. Clínica médica, na sua época eram 2 anos. 2 anos. E agora que viraram 3. Ou não tem nada a ver? A cirurgia. Na verdade, a cirurgia. Para clínica que querem fazer isso também. Clínica ainda são 2 anos. Ainda são. Você entrar para só fazer clínica. Eu sempre pergunto assim, a pessoa fala assim, o que você vai fazer? Medicina interna, né? Fazer medicina interna, fazer clínica médica. Tá, mas e aí? E depois? Só se Aí for a pessoa fala assim, eu vou ver, né? Só se for para sua realização pessoal. Clínica você tem que fazer tube. É como tal. Quando mesmo tendo feito tem um familiar, meu pai perguntava, mas foi residência? Eu já sou. Clínica médica e tal. Então, a cirurgia eram 2 anos e daí passou para 3. Só que você vai fazer cirurgia para prestar tube, pode fazer 2 anos. Só que daí pode atuar depois de 2 anos. Você é obrigatório. Só fazer o gasto, por exemplo. Aí, se você que não, quero só ser tal. Então, daí 3 anos, né? Tá. Então, por exemplo, eu entrei em cirurgia, fiz 2 anos, que era uma sub, depois só sou gastro. Não, você é cirurgião geral e gastro, só que você precisa só com os 2 anos pega um certificado de cirurgia geral. Entendi. Então é mínimo. Aí eles estão fazendo
Mas aí, por exemplo, gasta mais 2 anos. 4 anos. A É. maioria das residências, Pauleira, né? igual UTI também. Antes você precisava fazer a clínica e depois mais a residência. Agora a intensiva é direto. Você já é 3 anos? Agora essa 3 anos, nossa. pode escolher Maravilha. direto. É bom e é ruim, porque eu acho que a clínica é válida pra quem quer. Não, a clínica médica é válida pra quem quer qualquer coisa, Para né? tudo, é. Pra quem Aham. quer trabalhar no posto, a Aham. clínica médica Inclusive é válida. na nutrologia, a residência. Olha, não sei se eu tô falando besteira, tá? Mas antigamente, nutrologia, antigamente ou até hoje, para residência você tem que ter clínica médica. É. Faz a clínica médica, depois nutrologia. Aí eu vi, assim, tem serviço e serviço, parece. E aí tinham outros serviços que não, que era acesso direto 2 anos. Mas aí, contando, por exemplo, a prova de título, tem clínica médica conta um ponto. Conta. Tem uma coisinha assim, principalmente para quem quer fazer nutrologia hospitalar, né? Hoje em dia, na minha opinião, é o que falta no mundo inteiro, né? A gente, clínica é soberana, e eu acho que a prevenção, a clínica médica, ela é a especialidade mais importante que existe. Porque você conseguindo tratar o paciente como um todo, de uma maneira bem preventiva, assim, bem precoce, de uma maneira correta, 80% você elimina, né? Então, eu acho assim que você consegue proteger aquele paciente de muitas coisas, né? Sabendo tratar corretamente, não de pirona para febre, né? Então, eu acho que seria o essencial, ainda mais eu que adoro a parte de nutrologia. A base nutrológica bem feita, hospitalar, ajuda o intensivista, eu tiro esse paciente do leito, tiro esse paciente do respirador, eu consigo fazer um aporte, nesse caso, dietético, nutricional, adequado para esse paciente, pago mais leito, consigo receber mais dinheiro, ou seja, eu consigo derivar dinheiro para outros lugares, então, assim, Principalmente excelente. paciente. Exatamente. Agora, você olha assim, o Hospital Regional daqui de Pedro Juan, por exemplo, tem um nutrólogo, por exemplo. E hoje em dia o nutrólogo está muito atrelado a hormônio, longevidade, reposição hormonal, chip da beleza. E não tem nada Se disso. resumem é Em isso, resumo, né? a soroterapia, a sorinho colorido que vai te dar energia. E a gente sabe que não é isso. Vitamina. Quem trabalha com isso, né? Sabe que não é isso. Mas falar, nutrólogo ganha muito dinheiro. Soroterapia de R$ 1.000 cada injeção e te Escolhi rotula. errado, então, né? Entendeu? Então, eles taxam muito isso. Agora, você pega um nutrólogo hospitalar, não que o ambulatorial seja só isso, mas você pega um hospitalar, assim, coisa de outro mundo que pode resolver e ajudar toda a cadeia de médico. Hospitais maiores, assim, é muito legal que eles têm geralmente eles disciplinar. Daí entra o médico, entra O enfermeiro. o enfermeiro, como se fosse o dono do paciente. Daí entra o nutrólogo, o Terapeuta. fisioterapeuta. Lá no Einstein, em São Paulo, você chama EMTN, Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional. A gente fez um muito estágio, legal. assim, é muito, muito, muito bom. Tipo assim, enfermeira era totalmente demais. A gente pegou, por exemplo, um paciente que ele tava caquético, tinha, sei lá, por exemplo, 40 quilos, paciente 1,80 m. E com a MTN, esse paciente recuperou o peso dele, ele fazia calorimetria indireta, então, por meio de um respirador, né? A gente conseguia ter a taxa metabólica basal dele, o consumo Você energético. postou, Eu né? postei aquele Muito legal, aparelho, 400 muito. mil reais. Einstein, né? Einstein tem tudo, Sim. particular. E aí, imagina o paciente, ele não consegue subir uma bioimpedância, não consegue fazer a dipometria nele. Então, você coloca um respirador nele, um aparelho, respira ali 15 minutos, ele te dá o gasto energético do paciente, o quanto aquele paciente precisa de meta calórica por dia e não agrida, aí entra o néfron, não agrida os rins desse paciente, esse paciente consiga fazer a terapia nutricional adequada para ele poder sair da UTI e, em épocas de Covid, pagar aquele leito. Então, assim, que multidisciplinar, assim, Falando totalmente dessa parte importante. nutricional e hormonal pro caquete. É muito Nandrolona. difícil conseguir É muito difícil. Como que você... liberação. Liberação. O Einstein faz. A gente, assim, na época do
paciente com déficit nutricional, isso pelo lado, por forte proteico, né? Uhum. Então, a gente não conseguia tirar do E folhas, o diretor não aceita. demorou e não é caro. O remédio? É, Não, eu tô falando aí de remédio de R$ 50. É se demorou absurdo. pra gente. Quando saiu do Saiu. respirador. Mas fazendo Então, quando tem. testosterona ou não? Ou Foi. Outro. cipionato? Androlona. Nandrolona. Pessoal, esse anandrolona, que é a famosa, né? Decadurabolin, né? Que os marombeiros utilizam uma deca, que seria androlona, e a dura, que é a durateston, que tem 4 sais de testosterona. Então, a deca para inchar e aí a dura para construir a massa muscular. Esse caso, assim, eu sempre comento ele em sala de aula quando a gente está falando de paciente asmático, paciente com pneumonia. Eu tenho um paciente que ele está internado vítima da Covid. Esse paciente ele tem um quadro respiratório agudo, grave. O que acontece? Esse paciente vai para o tubo. Então, ele é entubado, ele é conectado num respirador para poder esse pulmão não se regenerar, mas que ele consiga se recuperar com as medidas farmacológicas empregadas para aquele quadro. Até aí tudo bem. Então, esse paciente está aí, vem toda a equipe e trata aquele. Maravilha, com aquele pulmão infectado. Entra com antibiótico, entra com várias medicações, porém, esse paciente, pós 20, 30, 40 dias internado na UTI, o que acontece com ele? Entra em sarcopenia. Sarcopenia não é só perda de massa muscular. Sarcopenia é perda da massa muscular com perda da funcionalidade. E nós temos musculatura acessória respiratória de expansibilidade pulmonar que faz o trabalho de expansão para o paciente poder respirar. A gente trata o pulmão do paciente, recupera o pulmão desse paciente, porém esse paciente não tem musculatura acessória para poder fazer expansibilidade pulmonar. Logo, esse paciente não consegue sair do tubo. Provavelmente poderia ter sido o caso do seu paciente. O Dependente que de você respirador. consegue fazer? Fica dependendo do respirador. Você precisando liberar, e aí entra a parte social, econômica da coisa. Ficando mais. Então, faz Exatamente. cara. Não, e a gente faz uma dose assim. O paciente, assim, ó, ridícula, acordado, conversa com você, não consegue sair do não consegue respirador, porque sair. não tem força, literalmente. Não Uhum. tem mais músculo ali. Não tem músculo. Catabolismo a milhão. Catabolismo a milhão esse paciente. Aí vem o fisioterapeuta, tenta fazer, ajudar. Isso. Dá uma dosagem ali da nandrolona, 50 miligramas. Ali cada 21 dias esse paciente sai do paciente consegue respirar e faz a fisioterapia dele fora dali. É empregado nos melhores hospitais do Brasil. Então, a gente tem que difundir essa ideia. Porque o hormônio, o esteroide anabolizante, ele tem sua finalidade, tem a sua aplicabilidade. O que a gente não pode aceitar de maneira nenhuma é tratar pacientes, tratamento, na verdade, empregar essa farmacoterapia em pacientes jovens, no pico do seu hormônio, 20, 22 anos de idade, com fins estéticos, sem gonadismo atribuído. Então, eu sou totalmente contra. Eu já treino, eu já como, eu já durmo bem, eu preciso de um negócio para me dar um gás. Já tô Amigo, fazendo academia há um mês e não vi e não vi resultado. resultado. Então, eu tô 15 anos, não vi resultado até agora, é normal, tá? Ah, não, mas eu acho que se eu tomar uma bombinha vai me ajudar. O nutrólogo não faz isso. O nutrólogo não faz isso. Então, claro, um paciente idoso, um paciente com uma doença imune, ele pode se beneficiar em certos casos do anabolizante. Ele tem sua aplicabilidade. Então, quando bem empregada, por favor, e as diretrizes hoje em dia, eles comprovam com os guidelines, realmente é incrível. Doutora, beleza, você fez clínica médica 2 anos, gostou? Foi válido, foi legal? Com toda Aprendeu certeza. muita coisa? Com toda certeza. Ele deu muito mais bagagem? Muito mais. Aí depois falou o quê? Fazer cardio, fazer pneumo, fazer o quê? Então, aí outro momento na vida decisivo, né? Foi igual a faculdade de medicina. E agora, pra onde eu vou? Quando a residência, qual com a clínica? Pra que eu. Aí você começa a avaliar as opções, né? Hemato, não, hemato é muito difícil. Nossa, Onco não é pra mim. Pneumo, tá, pneumo é legalzinho. Aí cardio. Cardio é uma área boa, né? Na F, assim. E ele era extremamente apaixonado por fazer.
pegava assim um eletro, normal, um eletro normal. Ficava 2 horas. Horas apaixonadaça, assim. Aí você, área boa, eu comecei a racionar. Card é uma área que, ó, tô rápido, gente. Propaganda. Card é uma área assim, ficar só com consultório, você consultório fica na parte do exame, testes de imagem. Se você quiser ficar uma parte assim, hospitalar, você consegue tanto fica na parte eu várias vertentes, tá? Fazendo Você consegue seriedade tão trabalhar. dinâmica. Se você quiser fazer tudo, você pode Pode fazer fazer tudo. tudo. E o Você que você pode gosta fazer o mais? consultório. Olha, eu tô gostando bastante de fazer Sim, consultório. consultório também. Mas pretendo imagem de ecocardiograma. Gosto bastante de fazer parte assim. E a cardio você também consegue direcionar um pouco para essa parte do esporte. Uma área também que eu gosto. Então, ali a capacidade de funcionar, estruturar treino. Então, realmente assim, é uma área muito dinâmica. Legal. Eu gosto assim da parte de tratar doente. Lugarzinho especial para mim. Legal assim, você paciente chega numa cadeira de rodas, inchado, consegue respirar. E assim, ó, você passando uma semana o paciente andando, dando pirueta, conversando. Desse jeito. Não é uma semana. Gente, certinho, então, é rebelde. A parte forte bem específica. A carga realmente tentar, né? Falando até, a gente estava conversando muito de hormônio, interessante, depois eu até queria conversar. Eu tenho vários pacientes que utilizam esteroides e utilizaram por muitos anos. Muitos deles utilizam mais do que a nossa própria idade. E a gente sabe que a longo prazo a gente tem um tipo de alteração estrutural cardíaca e seria muito interessante para esses usadores, né, esteroide anabolizante, consultar e fazer o acompanhamento cardiovascular, né? Porque além dele utilizar o esteroide anabolizante, que pode gerar essa alteração cardíaca, a gente tem alteração, perfil lipídico, LDL, que é o que mais acontece, risco de infarto, assim, dentre, só pra gente não aprofundar muito, assim, de condições que a gente pode tentar abraçar esse paciente, não julgar e o médico não falar assim, você não ficou bomba, agora se lasca aí, agora você quer me ajuda? Eu acho que a medicina ela é muito abrangente, ela tem que abraçar e quando a gente tem o preconceito, eu passar o esteroide anabolizante, o paciente jovem que não tem hipogonadismo, não é a minha vertente, não é a minha linha de raciocínio. Porém, se eu já tenho esse paciente, eu não posso perder esse paciente porque daqui a pouco esse paciente... Eu acho assim, hormônios para fins estéticos. Maior de idade, né? Riscos. Olha, pode acontecer isso, pode acontecer aqui, outro. Estou ciente, quero continuar. Então, né? Faço uma. Eu até assim da alteração ruim, placa de colesterol, que parto, né? Hipertrofia boa, né? Então, assim, estou. Eu quero. Não, se for dependente. Faço a a cada 6 meses. Você
Eu sempre falo isso. O médico, pessoal, o médico em si, não importa a área, não importa a área. O médico ele é um semáforo. Quando você vai fazer uma escolha, princípio da autonomia, ética Uhum. médica, o paciente ele escolhe o que ele quer da vida dele. Temos um paciente previamente rígido, e ele estava ali saudável, como meu pai diria, conversa, fala, tem relação, bebe, dorme, trabalha, então está em plenas faculdades mentais, então a autonomia é sua. Mas o médico, quando ele te passa o esteroide anabolizante, ele não pode te dizer que tem uma droga, uma dosagem segura. E se esse médico ele tá falando isso pra você, tá errado, tá? Não existe dosagem segura, não existe uma dosagem que não vai te acontecer. Não existe assim, ó, mas isso aqui fica tranquilo que não vai acontecer nada com você. Dá pra prever. Porém, o médico ele é um semáforo. Então, conforme os exames que ele solicita, como ele te passa a medicação. Seguinte, sinal verde. Dá pra você continuar usando. Olha, sinal amarelo. Vi pelo eco aqui que não tá tão legal. Vamos suspender, vamos diminuir, vamos fazer desmame. Sinal vermelho. Deu ruim. Então, o médico ele consegue, nas suas atribuições como médico, não prever, mas se não, ele consegue ver que tá para acontecer alguma coisa, ou que teve uma alteração. E tudo que a gente faz com brevidade, com a precocidade, a gente consegue tratar melhor. Mas não significa que um paciente que utiliza esteroide anabolizante, ele não vai ter nenhum problema. Não tem como prever. Se o teu médico falou isso, desculpa, tá mentindo para você. E nem ele sabe às vezes. Ah, o que, que pode acontecer? Olha, a maioria das vezes pode acontecer isso. Porém, a gente tem os efeitos colaterais da medicação e cada organismo é um organismo. Então, acompanhar com uma equipe, não diria nem multidisciplinar, mas assim, uma equipe multiprofissional da coisa, assim, olha, eu treino direitinho, eu faço uma atividade física adequada para o meu perfil biológico, para o meu biotipo. Eu tenho um cardiologista que me acompanha, porque eu estou utilizando uma medicação exógena que vai trazer alterações na minha estrutura, certo? Na minha estrutura biológica. Então, se isso vai acontecer, eu preciso ter um acompanhamento para eu poder prevenir, assim, maiores riscos possíveis. Mas médico nenhum garante saúde o resto da vida. Não, não é? Sim, pressão alta, alta, mas Uhum. né, não vai Uhum. fazer Não vai nada. acontecer nada. Pô, não é pra contar, então pra que Pra você... quê? Exatamente. Você quer que aconteça alguma coisa. E hoje em dia a gente tem, assim, artimanhas para você poder fazer a prescrição de anabolizante. Pessoal, tô contando aqui mesmo, porque é desse jeito eu falo a verdade. Artimanhas que médicos lançam mão para você utilizar a droga para fins estéticos sem você sofrer pressão do conselho, uma sanção do conselho. Como? Massa muscular é um órgão endócrino. Lógico, tendo mais massa muscular, você tem mais longevidade. Só que eu sempre falo, pessoal, pode ter massa muscular a qualquer custo. Massa muscular demanda muito mais energia, muito mais gasto energético, muito mais alimento. Para você manter isso aí, não é para qualquer um. Logo, quando você consegue massa muscular por meio do esteroide anabolizante, você está alugando uma massa muscular, porque quando você para de utilizar, você vai perder aquela massa muscular. Então, eu sempre converso, explico para meus pacientes, isso que você está fazendo é por um determinado. Pode cuidar de você, a gente vai ajudar da melhor maneira possível. Mas massa muscular a qualquer custo não dá. E hoje em dia a gente sabe que tem muita gente que inicia um paciente meu, ele utilizava esteroide anabolizante, a gente otimizou as dosagens das drogas, fez uma monodroga, tirou um monte de besteira. E aí ele falou assim, eu fui na minha academia, eu conversei com meus colegas de lá, e eles falaram que é muito pouco que eu tô. E ele tava fazendo uma reposição na época. Muito pouco que eu tô tomando e só essa droga aqui não vai me dar nada, que não sei o quê. Então eu adicionei isso, porque ele me falou. Você faz o seguinte, nem concordo com o teu colega. Pede pra ele te prescrever isso no papel, assina e carimba. E aí tá tudo certo. Por que que ele não faz isso, pessoal? Porque qualquer pessoa pode denunciar. Isso é exercício legal da profissão. Isso daí é anti-ético. Além de ser proibido. A gente não pode usar drogas underground, a gente não pode utilizar drogas que não são liberadas pela Anvisa. Ah, mas nos Estados Unidos é aprovado. Isso Certo. não... Exato. Você não consegue prever o que vai acontecer lá na frente. Eu tô tomando, deu bom. Ah, me deu só umas espinhas. Meu cabelo ficou um pouco assim, mais ralinho. Mas assim, tô gostando do resultado. Tudo bem, isso hoje. Você nunca fez um exame, fez um ecocardio, você não tem um acompanhamento, você não sabe.
você tá. Longo prazo, o que pode trazer isso de malefício? Não dá para prever. Os médicos não sabem, imagina você, que nunca fez. Então, eu acho assim, que médicos que tomam certos cuidados com a sua saúde, são os médicos que você tem que acompanhar, o médico que você tem que estar. Agora, não pedir exame, você não te explicou o que pode acontecer, colaterais, Acontece muito malefícios, isso de prescrever. e vai Você dar vai bom. sentir bem. O paciente E a vitamina D hoje em dia, tá todo mundo tomando como se fosse ataque. é água, né? Isso é E o água. paciente não fica contente se você não solicita vitamina Vitamina D. D. É hormônio, isso é Não, hormônio. tenho paciente há Há anos. anos, todos os dias. "Doutor, mas você colocou na prescrição a vitamina Vitamina D?" D. Eu falei, "Doutora, mas me faz um bem." Eu É, falei, não, mas não precisa agora. Eu sempre comentando assim, pacientes que utilizam há anos, como se fosse um tic-tac, e é um hormônio muito sério, e que as pessoas não entendem que uma sobredose dessa medicação traz sérios benefícios também. Então, o equilíbrio ele é muito importante. A gente sempre comentando assim com colegas, né? O tratamento de reposição de vitamina D faz ali 12 semanas, pode fazer diário, pode fazer semanal. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia preconiza tem vários formas guidelines. diferentes. Eu gosto do semanal. Mais fácil. Dependendo, é mais fácil, a Adesão. adesão. Dá para você fazer de maneira injetável? Dá, mas pessoal, quando tem, vai me colocar uma vitamina D no soro de um paciente, 600 mil unidades, um paciente que tem normal, 40 mil. O risco de intoxicação é altíssimo, é muito perigoso. Tá? Mas eu tomei o sorinho colorido, eu fiquei lá parado, eu postei a foto do meu médico. É legal, tá na moda. Pessoal, esse tá na moda. Você não vai. Muitas modinhas, Uhum. né? Você não tem o soro da imunidade aí? Pergunta assim, mas o que é o soro da imunidade? Aquele coloridinho que a gente senta aqui, a poltrona, assiste uma TV e fica e depois. Eu falei, essa pessoa se sente bem porque ela precisa daquilo. E E nunca fez caríssimo. plantão que não chegou aquela senhorinha, doutora, mas será que eu não preciso de um Deu um sorinho? sorinho. Passa um sorinho pra mim. Isso daí é mais antigo do que. Faça alguma coisa, eu preciso tomar alguma coisa. Então, pessoal, tem gente que precisa e beleza, tá tudo certo. Agora, as pessoas parem de fazer isso, para, fotinha, marca o médico, tá fazendo meu tratamento. Caríssimo. Caríssimo, caríssimo. Tô falando assim de uma ampola de R$ 10 É, e o médico cobrar 1.000. hoje em dia, especialidades não reconhecidas pelo Federal de Medicina são é Não muita. vou falar da ortomolecular. É, mas assim, é muita, muita coisa assim aparecendo, é muita modinha aparecendo. Coisa assim, baseamento científico. Que o que que acontece, né? Tem, vamos supor, né? Uhum. Passou ali o sorinho, vitamina D. Quem vai te tratar não é o médico Não que é te ele que te passou a passou. vitamina D. Provavelmente você vai procurar ali o médico que tem, né, alguma outra formação, né, Que uma você outra, acredite mais, né? que atua na medicina real, né? Hum. Não, porque esse Você que não te vai passou o lá e sorinho tá falar em assim, Cancún. olha, doutor, você me passou isso aqui E e deu mal. intoxiquei, como que eu faço? Você Você já não vai. acredita mais nele, você vai em outro médico e você tá Então, gastando seu assim, as dinheiro na praia. complicações, quem trata não é quem fez Quem fez? essas Quem fala muito isso é o Paulo Musi. voltas. Paulo Musi fala assim: a sorte de vários médicos é que quando caem as buchas pra mim, cai pra mim. E aí eu consigo resolver, além de eu conseguir resolver, eu não conto pra ninguém, pra mim não denuncio. Porque olha, se um dia eu ficar bravo com vocês, eu vou denunciar todo mundo, vocês estão fazendo. Envergonhice. Hoje em dia, o que mais tem? CRM não vai dar conta Não tem como, dele. não tem como. Ó, chip da beleza. É importante ressaltar o hormônio que deixa a pele bonita, cresce cabelo, te dá libido, desejo sexual, você fica toda energizada. Não existe isso daí, carreta para você vários problemas no futuro se mal utilizado. Esse chip da beleza aí, que é amplamente difundido na mídia, que utiliza bastante, soro da imunidade, eu falo aqui mesmo, porque eu também tenho, por isso que ninguém fala logo. Eu vi um médico, uma médica, anunciando. Fala, não fala. Fala, não fala, Antônio. Fala que eu quero Anunciando, saber, tô curiosa. anunciando soro pós-Covid,
soro da imunidade em grupo de Instagram, esses de Desapeg, de classificados, Meu por R$ Deus. 39,90. Meu Vamos lá. Deus. Use o cupom Doutora Bruna, um exemplo, e adquira já o seu soro, não sei o que, tá. Meu Deus, Isso daí é gente. grave. Faça você mesmo. Entendeu? Isso aí é grave. Passado, isso já tem mais de um ano. Quando foi agora a enfermeira da nossa equipe, ela teve Covid. Agora, uns 6 meses atrás, 4 meses atrás. E ela teve muita sequela, ela tá muito mal e não sei o que. Eu falei assim, olha, agora é um bom momento da gente lançar a mão da soroterapia com medicações injetáveis que vai ter alta absorção. Essa paciente, ela tem sequela de medicação. Eu vou fazer isso para ela. Inclusive, da equipe, eu faço o preço de custo, a gente monta todo o Uhum. aparelho para ela, tá tudo certo. A gente faz um tratamento ali, geralmente, esse tratamento, pessoal, não é uma medicação única, tá? Você faz um tratamento de 4, 5, 6 semanas. Eu fui ver o preço de custo para clínica. De custo eram 1.600 e tantos reais. De custo. Então, para ela fazer um tratamento, qualquer pessoa fazer um tratamento na clínica, pelo menos o dobro. Então, pelo menos R$ 3.000. Então, como que uma pessoa consegue vender um soro 39,90. pode imunidade pós-Covid a R$ 39,90? Então, que soro que é aquele ali? Aquilo ali é um ADEC 100, A, Soro D, fisiológico. lógico. Joga como que a gente chama? Um Dextrovit ali e tchau. Pinta, fica amarelinho É doce, e né? Fica acabou. amarelinho. Então, assim, muita gente fazendo muita besteira. E por que a gente gosta de conversar com pessoas como você, doutora? Você trilhou um caminho, a maioria do nosso público aqui são estudantes. Você trilhou um caminho, eu diria que 100% das pessoas gostariam de trilhar. Você você entrou na faculdade, você terminou a faculdade, logo em seguida passou na vida, logo em seguida fez clínica médica, logo em seguida fez a sua cardio, e você chegou nesse momento agora que todo mundo gostaria de ter feito. De não ter perdido tempo com reprovação de revalida, de não ter perdido tempo quando teve aquela pausa do revalida. Você conhece quantas pessoas que foram prejudicadas, quantas pessoas que não passaram, né? Então, imagino que colegas até da sua época que, imagino, recém-revalidaram, às vezes tem você assim, tipo, Bruna já tá aí, ó, há tanto tempo e eu só tô revalidando agora, mas eu acho que cada um Eu acho tem o que seu cada tempo. história é uma história e a gente pode basear a nossa história na história dos outros. Até que eu vivi, eu passei por eu passei. Perfeito. E a cardiologia teve Covid. Praticamente o primeiro ano de cardio foi Covid. Hum, Covid. No ano a cardio gente, será que não seria melhor? melhor. Então, assim, Mais 2 anos também. Cardio. cardio, 2 anos. 4, né? Nossa vida. Colegas de uma chefe fez na casou bem nova, durante a faculdade, quando ela tarde, ela trabalhar em UBS. Ela tinha o marido que estava, né? Ela então, trabalhou 11 anos em UBS. Só a UBS Já não dava mais. estava sustentando, ela queria algo a mais. Ela fez 2 anos de clínica médica, mais 2 anos de cardio, e ela fez ecocardiograma depois. Ecocardiograma, a rede de eco são mais 2 anos. Na época, acho que foi a especialização que ela fez, que estavam com 5 anos. Isso após os 40 anos. Então, assim, essa é a história dela. Agora tem gente que termina a faculdade e não consegue entrar no caos, tem que ajudar os Então, quer dizer, tios. não passou. Até hoje que é porque tem família.
Cada um. Daí você ganha menos dinheiro, tem a parte Então, assim, financeira. ó, quem sabe daqui 10 anos ela vai em cara e faça. Essa é a história dela. Essa E não comparação, né? anula o que faz, sabe? Também valeu, claro, né? A pessoa fala assim, eu não quero, não vou começar medicina, eu sou advogado, eu tenho 40 anos, vou começar medicina agora, me formo com 46, aí até eu passar no revalida 47, se tudo der certo, Eu aí depois sempre, mais 3, 4 anos de residência eu vou ter 50 anos, eu eu já tô sempre pra tive morrer. muito isso, assim, por exemplo, eu vim parar aqui no Vai porque eu não queria perder tempo fazendo cursinho. Cursinho, Então, eu acho assim, perdi tempo depois pra fazer o pra fazer o revalida. revalida. Então, eu acho que às vezes essa da E gente você não querer arriscou, né? perder peso, não perder peso, olha, Aí, tá vendo? da gente, ó, Já estamos noiada influenciando aqui. aqui, ó. Dessa da gente não querer perder tempo, a gente acaba às vezes não indo na direção que talvez a gente não sei. Uhum. E assim, me arrependo de forma alguma. Eu só tô onde eu tô porque eu trilhei esse caminho. Eu acho que se as pessoas. Eu sempre falo isso bastante. Cada um tem sua história. Não fica medindo tua vida com a régua da doutora Bruna, com a régua do outro. Porque lá na frente, cada um vai colher o teu próprio fruto e a doutora Bruna já seguiu dela e você ficar pensando na doutora Bruna. E olha pro grazinho, a gente. Mas nem precisa. Falaram isso para nosso colega. É muito fácil. Se fosse assim, eu olha pro gracinho, sabe que ele. Ele tá passando. Sempre fica tentando justificar o porquê que aquela pessoa tá naquela situação Exato. e você não consegue ver a sua própria situação e progredir. É ou não é? Isso. Não, aonde eu quero chegar daqui 10 anos? Quero ser um hospital. Então você tem que criar seu caminho nessa direção. Se às vezes você pega um fio, pode ser que daqui 10 anos, sei lá, mas por uma meta e atrás dessa meta. Sem ficar olhando pro lado, porque porque o João fez nutrologia e deu certo. Eu acho que fazendo dá certo pra às vezes. Tudo bem. Bom, a Pamela tá aqui no estúdio também, ela me conhece já tem um pouquinho de tempo, né? E ela sabe o meu estilo, como que eu sou. E às vezes ela não critica, mas ela assim, às vezes ela sempre comenta, fala assim, você é muito seguro de si, sua autoestima é muito alta, às vezes tem que não sei o quê, tá. Como que você consegue fazer isso? Doutor Alexis também fala a mesma coisa. Nossa, aconteceu um episódio X recentemente, onde eu, que sou uma pessoa super ativa, vou na academia todo dia, perdi 5 quilos. Foi assim, me desestruturou emocionalmente, assim, muito. Até falando na parte pessoal. E ela falava assim, eu não acredito, você desse jeito, não. Horrível. Sempre, né, fica estimulando as pessoas, vão pra cima, vamos embora. Hã? Não tô falando mal, tô contando. Não, ela tava dizendo assim, que estranho você tá desse jeito, né? Mas cada um tem, às vezes, se abala emocionalmente um pouquinho mais e menos. Mas por que isso nunca aconteceu antes e aconteceu agora? Talvez por. Aconteceu. Mas por que geralmente não acontece? Porque eu não estou preocupado que a doutora Bruna é melhor que o doutor João, que a doutora Pâmela é melhor que o doutor João. Eu estou preocupado com o doutor João. Isso não é egoísmo. Isso chama amor próprio, não é egocentrismo, é amor próprio. Doutora Bruna, quero aprender contigo. Eu quero que você seja minha sócia. Eu quero mandar meus pacientes para você. Se eu conseguir otimizar o tratamento dos meus pacientes, vai ter um custo maior, mas também vai ter uma segurança maior para o meu paciente. Então, meu paciente também me vê com mais segurança, me vê como uma equipe, um porto seguro. Olha, você está consultando comigo para fazer isso que você quer, eu só faço você passar com o doutor. Não tô fazendo venda casada, coisa de vagabundo, não é isso. É segurança, entende? Então, como que eu vou trazer pessoas para o meu lado que não são competentes ou melhores que eu? Eu tenho que estar munido de pessoas boas do meu lado. E as pessoas que não vão me ajudar ou as pessoas que vão atrasar meu lado, eu apenas elimino, não dá mais. Obrigado, valeu. A partir de hoje, eu continuo fazendo a minha carreira solo, que é o que eu sempre fiz. E tem longevidade, isso ou não, eu não sei, mas eu me sinto bem assim. Não é egoísmo, eu tô feliz, eu tô bem, eu faço o que eu quero. Estou te atrapalhando, apenas estou sendo eu. Não quero saber se o Paulo entrou na USP, se o outro entrou na Federal, não sei de onde. Parabéns. Eu quero ficar do teu lado, eu quero que você me explique como você fez isso. Mas caso eu não consiga fazer isso, também.
Mais Ah, médico, é. menos médico. Como é que fala Efeito assim? complementar Não, não isso. existe. E Mas que ele não passou no tem Revalida ou ele complementou? Nossa, esse daí. Às vezes não tem maldade, tá? Eu sou bem sincero, porque eu sim, também é já porque às vezes é perguntei. É, curiosidade, mas ele né? complementou, porque ele ficou um ano lá, tá. Mas assim, você vê que tem gente que tá na. É, mas passou no Revalida e complementou. Mas Ah, quem não tá. também faz. Mas então, E não. estabiliza completamente a prova. Muito emocional. É a chance só era Acabou. na próxima. Aí você fica, o que que eu vou fazer se eu Uhum. passar? Isso. Sim, é difícil, né? Então eu sempre falo, pessoal, vocês são muito jovens. Não tá falando um tiozão aqui também. Porém, nunca ficou na minha cabeça ficar pensando que beneficiou de tal coisa, o que que deu aquilo. Companheira de internato. Não sei se você lembra, teve uma época quando eu era formada. Era interna, eu tava formada. Mas teve uma época que teve uma greve no Paraguai, e o hospital fechou, e o povo começou a botar barraca na hospital. Enfim. E lembra que os plantões eram 36/12, era um negócio assim Uhum. bem complicado. Aí quando já chegou na minha época já deu uma facilitada, gerou uma greve, então já era 24/12. Aí depois ficou 12/12, né? Trabalha 12, descansa 12, ficou assim bem, assim, muito mais flexível. Dava pra comer em casa. Não era aquela loucura de ter que dormir no quarto dos internos, que era aquele auê, Horrível. que não dá nem pra entrar. Furo ácaro. Então, já dava pra ir comer em casa. E aí eu lembro que esses horários, como, por exemplo, começou o internato em janeiro, quando foi junho mudou. E esse pessoal que já tinha feito as estações assim mais difíceis, naquele modelo antigo de uma carga horária muito mais Uhum. pesada, exaustiva, foram reclamar E porque os outras outros. pessoas foram se beneficiar, que eles estavam em pediatria, que eles estavam no rural, não sei o quê, na época que era muita hora. Que agora que é clínica, GO, cirurgia, eles vão pegar mamata, que é onde eu digo que isso não é justo. Cara, se você ficar perdendo energia da tua vida, vendo que é justo, que Porque é você quer que o injusto, outro se prejudique. pelo amor É. de Deus, olha o país do jeito que tá agora. Ó, exatamente. Só picanha, só picanha. Ó, faz aí. Ó, não estamos falando nem de 1%. A polarização tá absurda. A gente tá falando de manifestação, até hoje em dia, a gente tem obstrução de via, a gente tá. O mundo, e é o seguinte: se você der sua opinião, você é massacrado. Você é um bicho. Ver pelo que, Nada. sabe? Por Vai nada. virar o ano e a Eu gente fiz, brigou aí porque a gente mesmo. brigou. Exatamente. E o povo falando assim que a salvar esse povo pra tentar unir de novo. Não Porque o sei se país do. tem esse poder, não. Porque tá feio, né? Ó, o futebol, o país do futebol, uma Copa do Mundo pós uma eleição tão acirrada como essa, espero que venha pra acalmar os ânimos. As pessoas deixam de se falar por conta de opinião Sim. política, que um diz que outro não é, outro Você é rouba. burro por prestigiar. É, Você é um burro porque você vota no. um louco, um exemplo. É Então vai indo e. todo mundo burro no fim das contas. Exatamente. Aí eu fui dar aula na faculdade e eles fizeram a obstrução da via. Pneu, a manifestação, ficaram Sim. bravos, muito recente. O bicho pegou. E pô, você não vai lá, você não vai manifestar, você não, pô, país melhor, e tá. Eu queria muito. Se eu não trabalhar, se eu Ninguém terceirizar, paga minhas ninguém vai pagar contas. minha conta e eu não vou comer. Mas se você não manifestar agora, você não vai comer por muito tempo também. Tem esse outro viés, né? Sim. Tudo bem, mas hoje eu preciso comer hoje. Eu não vou tacar pneu, tacar fogo na via, fazer manifestação, acusar o coleguinha, bater num, tacar fogo no outro. Aí é atitude criminosa. Ó, agora a manifestação tá legal. O pessoal É. acampado, conversando, fazendo as palestras ali, o que eles vão fazer, abaixo-assinado, legal, super pacífico. Agora, você tacar pneu, queimar pneu, não deixar ninguém passar. Pronto, aí eu não trabalho, eu não ganho dinheiro, eu já não almoço hoje. O problema são os extremos, né? Das duas vias. Mas assim, sempre vai estar aquele cara lá que não interessa a ideologia. Vai fazer Pra baderna. baderna. Só Exatamente, pra pra isso. atrapalhar o Então live de todo isso mundo. vai ter, assim, ó, em absoluta Em tudo. vida.
Tudo. Então, a palavra-chave aqui, a frase-chave é: faz o seu, sem atrapalhar ninguém, É. foca no teu objetivo que você consegue. Doutora, você chegou, fez a cardiologia. E hoje? O que que você está fazendo hoje? O que que você está pensando? Hoje você atua onde, como? Deixa aí o seu Eu jabá. merchanzão aí. Cá pra cá. Aí quando a gente, assim, vende uma. Já tava assim, um pouco cansada, porque você já conhece os tais, você vinhos, Sabe que é bom. querendo ou não, você sai da residência posta, aí você começar do zero. Aí a gente sabe, quando a gente entra num consultório, a gente vai ter uma agenda cheia, você tá, né? Tudo de novo, as pessoas. Tá iniciando uma nova história. Então, as coisas assim, indo. Depois entrei com a Tati. Mas assim, ainda tendo bastante tempo livre pra dar uma casa. Tem que fazer, não tem que fazer. Não, porque eu Posso ficar esperando. não vou conseguir pagar minhas contas e daí você fica. É que é uma cidade pequena. Então, Uhum. assim, ações. Aí eu falo assim, planta porta, eu não faço residência pra Porta. ficar na porta. Não sei mais atender criança, gente. Não sei mais dose, não sei. Não Pra sei mim mais não dá. doenças. Então, Uhum. assim, não vou meter nisso também, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Aí, né, mandei currículo. Povo aí, ó. Chama, Alô? chama, chama. Agora não. Agora não me chama mais, que eu também não quero. Aí surgiu a oportunidade em Dourados, então, assim, 2 dias da semana em Dourados, o restante tá Tá fluindo indo. bem, tá bem, graças a Deus. Tô ali na Cacemes com o pessoal da Endocardio, no Caiate, né, parte sul, e na Laboclínica. Assim, E é, tá fazendo plantão também? Não. pô, e Amém. amém, Hum. amém. Era uma coisa que eu queria até me livrar dos plantões. Plantão é bom, assim, porque assim, salar. Eu gosto, assim, da parte de hospital, de paciente mais grave, só que é exaustivo. É uma É. coisa, assim, que é, né, um ponto, é grave. Dorme, daí eu fiquei novo numa escala, o que que você vai fazer? Plantão noturno, Domingo. fim de semana Fim e de semana. feriado. Hum. Assim, como, sei lá, uma segunda noite, sair de um plantão super tumultuado, que vai pro teu consultório. Você Que tá tipo de atendimento você vai cansado, com dar? uma cara, Daquele jeito. né, que não dormiu, às vezes você não tá raciocinando direito. Graças a Deus as coisas foram. Tem, assim, a agenda do doutor Brasil, mas, assim, já não foi bem mais rápido do que Você esperado. imaginava. Né? Horário, assim, foi preenchido. É tudo o seu tempo, né? Eu confesso que quando eu fui abrir o consultório também, eu fiquei com medo. E eu tava na metade da especialidade, né? Da pós, no caso. E aí um amigo, pós também, cara, abre o consultório. Abre o consultório. Não, deixa eu formar, pegar o diploma, aí eu, né, jogo na mídia, assim, da regiãozinha ali. Uhum. Tipo, pô, terminei, eu sou bom nisso aqui e tal, e beleza. Não, não é assim que funciona. Abre o consultório agora, começa, porque você vai esperar o diploma, aí depois você vai esperar ter o melhor consultório, a melhor não sei o quê, aí tem que estar com a roupa não sei do que lá, porque essa área nossa é meio assim, sabe? É o cinto não sei o quê, o sapatinho não sei o que lá. Cara, começa. Só faz, só vai. E tá, mas e aí? Eu alugo o consultório, eu pago porcentagem pro dono, não tenho dinheiro para construir uma clínica, eu vou alugar uma sala, eu alugo prédio, eu vou ser o dono da. O que eu vou fazer? O que seria mais viável? Mas aí, eu vou ter uma consulta, não é barata, assim. É aquela consulta de 100, R$ 200. Agora, o que eu vou fazer? Aí, quer saber?
Lógico, conversa com o outro, aí a gente chegou num consenso que aluga uma sala, tem uns que pagam porcentagem, eu não pago porcentagem. Eu acreditei, assim, né, sabe? Aham. Porque depois se você paga porcentagem, como você vai voltar pro fixo? Fica chato também, né? Aí você, assim, tem um bom resultado, o dono da clínica tá meio chateado. Então, desde o início, pensando bem num resultado, vamos pagar isso aí. Então vamos, pronto, começou. Primeiro mês, excelente. Segundo mês, bom. Terceiro mês, excelente. Quarto mês, legal. Quinto mês, olha, igual ao primeiro. Sexto mês, tranquilo. A gente tá entrando no sexto, sétimo mês. E agora começou com força total de novo. Então, tem altos e baixos. Então, fazer só consultório particular não é assim, vou me formar, faço minha especialidade, abro meu consultório e eu vou ter uma agenda lotada, né? Longo E, mês. entendeu? Então não tem, não é dessa maneira que funciona, né? Isso aí é o ideal. A gente Isso sabe é uma que. coisa que falta muito. Acho que Deus da barriga da mãe, a educação financeira. Ah, é faculdade, né? Tá no mercado de trabalho. Não, você tem que abrir uma PJ. O que é uma Liga uma PJ? PJ. Não, você tem que pegar um contador. Tem que fazer um imposto de renda. A Hum. gente, assim, ó, entra. Mas espera, me pagam 1.200 o plantão, mas cai na minha conta 1.000? Como assim? Da onde? Mas desconta Não, direto? não. O pior é que cai na tua conta valor cheio e depois você tem que pagar, sai nota que De você tem tudo que quanto é pagar coisa. de tudo. E daí E aí é só reclamar no Twitter meu depois e Deus. falar que o custo é difícil. Gente, é Então, assim, complicado. essa parte de ser PJ, Uhum. a gente devia aprender durante a faculdade. A parte é muito. A gente perde muito dinheiro até conseguir entender como que E aí, eu até falo, você deve conhecer bastante também. A gente conhece muitos médicos que começam a ganhar muito dinheiro e depois acabam se endividando por justamente não ter essa habilidade, o manejo dessa situação financeira, e não saber o que fazer. a vantagem do plantão é que é um dinheiro garantido. Você fez 10 plantões no mês, você recebeu Quer 10. mais dinheiro, trabalha mais. Mais vou trabalhar mais. Ah, Troca a sua saúde por dinheiro. quero Básico. comprar um carro. Então vou trabalhar para comprar o carro. Aí você compra o carro. Calcula quantos plantões você tem que fazer. É, exatamente. Quero fazer uma viagem, preciso de mais 10 plantões. Aí você começa assim, a ver que o dinheiro vem, né? Você trabalhar, o dinheiro. Aí a hora que você vê, você tá pagando o carro, tá pagando a viagem, pagar, tá com 50 mil plantões, não vai ter tempo para fazer a Ganha viagem. bem e gasta mais do que ganha. Você parar de fazer. Vai cansar de fazer o plantão, mas se você parar de fazer o Você plantão, não você não consegue consegue manter. pagar as contas que você fez. Então, assim, isso pro médico, acho que a gente da medicina ainda, as outras. Sai recém-formado, você as outras atividades, as outras pontos, Não é igual, né? não é igual. Eles não saem ganhando já. Gente, vamos falar de valor, de dinheiro. Vamos botar na mesa o que a galera quer saber. Hoje, um médico recém-formado ganha quanto? Pegando um posto de saúde, Posto de 40 horas, saúde, acho que tá 10 mil, vamos por aí. Então vamos por aí. Livre? 7. Não, mas livre, uns 10 mil livre, será? É livre? Ah, bom, então vamos por aí, 11 mil livre. É. 11 mil reais. 40 horas semanais. Você tem uma carga de quê? 30 pacientes dia. Então, por 5 150 pacientes na semana. Pra começar. Aí você precisa dar plantão. Você não vai dar plantão só final de semana. Então você pega ali uma terça, uma quinta, aí você varia e vai direto, Alguns fins de alguns fins de semana. semana. Então, hoje um médico recém-formado, dá pra ganhar uns 20 mil reais tranquilo? Tá, só Dá. que tendo a ciência que não vai dormir em casa muitas noites, Não, assim, que é não vai ter saúde, muitos fins de semana livre, mas trabalhando, consegue, consegue. trabalhando, consegue tirar. Aí você vai ver o que você consegue fazer hoje em dia com Com 20 20 mil, mil né? reais. Porque Aí às vezes, depende, assim, ó, você, quero ter um apartamento mais ajeitadinho, não sou mais universitário, não quero uhum, mais ter um colchão na sala, eu quero ter um sofá. eu acho que tá dentro da minha cabeça, viu? Aí É você exatamente o que eu ia vai, falar. daí você vai, aluga um apartamento melhor, assim. Aí tem uma churrasqueirinha. Aí você vai, compra o Né? sofá que você quer. Daí você fala, pô, mas um sofá desse pra não ter É, uma TV?
Vai lá e compra mais. Não vou comprar uma TVzinha pequena, né? Eu mereço. Como que eu vou assistir as séries Ah, nessa TV não, pequena? TV Eu de 50 trabalho polegadas. Eu tenho que comprar trabalho de pra 80. isso. Aí você compra uma TV melhorzinha. Não, mas eu preciso de uma cama boa. Fazendo tanto plantão, quando eu estiver em casa, eu tenho que dormir bem. Então, assim, vou montar o apartamento do jeito que eu quero. Aí você monta, já gasta uma paulada. Aluguel. Não, mas preciso do carro, porque eu faço plantões em cidades vizinhas. Carro bom, né? Uhum. Tá pegando estrada. E alguns são um pouco mais. Mas vão lá tomar bem. Mas, assim, depende O da cara emoção. formou em 2021. Quando é 2022, ele tem uma BMW de 300 mil reais. Exato. Explica a lógica, como que você conseguiu comprar uma BMW de 300 mil reais em um ano de trabalho, ganhando 20 mil por mês. Você não ganhou os 300 mil do ano. Como que você vai conseguir comprar a BMW? Aí tem IPVA, né? Que é do carro. IPVA. Educação Uhum. financeira. Aí tem mais o IPVA Tem o de uma seguro. BMW que não deve ser barato, Hoje é uns 8 mil seguro. reais. 10 mil. Daí vai juntando assim tudo. Hum? O IPVA? Não, mas aí depende do estado também. 3,5% a 4%. Então põe aí, ó. O seguro da BMW, tá? A BMW custou 300 mil, tá financiada em 800 mil vezes. Aí você tem o IPVA e o seguro. Vamos por 10 mil cada um, dá 20 mil. Esse 20 mil você tem que dividir em 12. Se você dividir esse 20 mil em 12, vai gastar uns 1.800 por mês, fora a parcela da BMW. Tá gastando 4 pau por mês só de BMW. Em um ano, você vai fazer isso durante 5 anos. A BMW já tá feia, já tá velha, já lascou, já perdeu dinheiro. É difícil. Aí Assim, assim, você tá ganhando mil por mês, gastando de 8. Preciso de uma viagenzinha pra vou juntar. Aí você consegue juntar o dinheiro. Mas aí você não consegue data na sua agenda. Você tá cheio de plantão. E o pior é que o Covid aumentou muito o fluxo nos hospitais, então tiveram que aumentar o número de plantonistas. Então, assim, tinha plantão sobrando. Aí agora que diminui o número de Covid, fecharam o uma UTI que eu trabalhava que simplesmente falaram assim pra gente, ó, a partir de amanhã não tem mais UTI. Valeu. Um beijo pra vocês. Com a sua Aí, BMW assim, eu mesmo me lasquei, porque eu tava num hospital novo e daí, assim, estavam, né, oferecendo plantão. Esse dia eu já tenho fixo nesse outro hospital. Pegue sua Querida! BMW e vai viajar para outro lugar. Exatamente. Então, esse também é um problema nosso, porque, né, nós somos autônomos e se a gente não trabalha, a gente não ganha, não almoça. Aí põe o pneu na estrada, você não dá o plantão, você não ganha dinheiro, aí depois então, faz o assim, isso a gente começa assim, a gente deslumbra mesmo. Daí, com o tempo, a gente cada vez mais cansado pelas coisas, mas a gente as coisas não assim. Não é bem assim. Concorda? Fala assim, mas na faculdade eu lembro que meu pai me mandava 3, 4 mil reais por mês, eu pagava faculdade, aluguel, me sobrava dinheiro. E meu amigo, e conseguia eu me divertia. conseguia eu ainda ir no todo final de bambu. semana, ia pro balada, ia pro rolê, gastava, fazia, tirava, pintava e bordava. Era. Talvez. Você não usava roupa, usou o chuveiro. Eu tenho um tio meu que sempre fala assim: você tem que ter uma boa cama pra você dormir e um chuveiro bom pra você descansar. Então, ter um quarto com uma cama boa e ar-condicionado é o mínimo. E um chuveiro legal. Pronto, você já tem o básico do conforto. Só que aí a cama não é a mesma que para estudante, o chuveiro não é igual, o ar-condicionado não é igual, a televisão, um quarto que você tava tanto, Um hoje é outro. apartamento você dividia em 10, cada um pagava 100 Exatamente, você dividia a marmita, cada um da quinzão comprava pra fazer um estrogonofe. Então, hoje em dia, o estrogonofe é só seu, você tem que comprar o estrogonofe todo. E querendo ou não, assim, você quer conhecer lugares diferentes, restaurantes merece, melhores. Então você acaba gastando mais e você se acostuma com isso, assim. É bom, né? Qualidade de Tudo que vida é é quem bom. que não gosta, né? Tudo que é bom. E tem outro amigo que fala assim: qualquer coisa eu só faço mais um plantão. Não sei o quê, faço um plantãozinho, faço isso. Só que você vai trocando saúde por dinheiro. E essa é a vida, você tá trocando o seu tempo por dinheiro. Você tá trocando hora por dinheiro. Hora trabalhada é hora recebida. Então. Aí tem que gastar com botox, com soro da imunidade. Tratamento capilar, que o cabelo tá caindo. Exatamente. Hoje em dia também essa área de estética, né? A gente vê também
Quando Um bem boom, né? utilizado, bem legal, né? Mas assim, a gente vê assim que a moda veio firme. Umas Muita gente, harmonizações faciais as e desarmonizações, né? O povo com o rosto igual, né? Com exagero. tudo quadrado, né? Então, é assim, empregar a medicina da maneira que ela pode oferecer para o paciente de maneira adequada, e sim, você pode cobrar o teu serviço, não tem problema nenhum. Ninguém aqui tá falando quanto você tem que cobrar ou quanto não. Esse é Porém, outro problema, ninguém ensina a gente a cobrar. Porque ninguém no ensina a gente a plantão cobrar. estão te pagando assim, O que é? milão plantão. Então, Tchau. assim, tanto Tá faz. caindo um temporal lá fora, que eu tô vendo aqui, ó. Quando você tem que cobrar uma consulta, aí você fica assim, quanto que eu. Cobrar. Daí um amigo meu também, empregador, falou assim: tem que saber quanto que vale o teu trabalho. É muito bom isso daí. Pra eu chegar no valor que eu cheguei, eu fui conversando com um com o outro. Falei, bom, a doutora Bruna, pra mim, ela é foda. Ela cobra. Um exemplo, R$ 800. A doutora Pamela é foda. Quanto ela cobra? 700. Ah, se eu sou bom, por que eu não posso cobrar 600? Ponto. Foi assim que eu fui chegando, mais ou menos, Uhum. tá? Aí eu fui conversando com um, com o outro, com o outro. Aí depois eu conversei com a doutora Iris, que é super minha amiga. A gente fez odontologia juntos. Quanto que a gente vai cobrar? A gente tá aprendendo obesidade, a gente tá aprendendo isso. Quanto que a gente vai cobrar? Qual que é o valor da consulta? E, João, euro que vem fora, que não sei o que, tá. Hoje em dia ele cobra, assim, da galáxia, assim, ele cobra R$ 350. Então, eu acho que a gente cobrar uns 200 e tal, não sei o que, tá. E ué, mas se ele cobrar isso, dá pra cobrar um pouco mais. Ué, por que que ele é o das galáxias, a gente não? Aí eu fui juntando um cara que eu admirava, outro que isso, que aquilo, e a gente chegou num valor que é o que, Uhum. inclusive, ela cobra também. Então, você tem que saber o seu valor. Inclusive, eu fui no hospital agora, me chamaram para trabalhar no hospital, e eles chegaram num valor que. Porque o hospital tem de plano de saúde, o hospital convênio. Uhum. Então, eles me chamaram e quando eu fui lá e eu falei o meu valor, falaram: ah, mas aí não tem como, porque os outros médicos cobram esse preço. Não vai ficar enciumado, não vai dar certo, tá? Então vai ficar meio difícil. Mas vamos ver, sabe? Assim, eles meio que ficaram Aham. meio, não quero. Mas se eu, como fala, ceder o meu valor para aquele hospital, como que eu vou ter o meu paciente particular na minha clínica que eu já tenho? Entende? Então, Sim. então a atenção vai ser diferente. Aí fica feio, né? Então, não ensinam a gente a cobrar. Não ensina como Não. fazer. Vai falar, E paciente, a ó, gente tô se botando. sente mal porque você fala assim, pô, o cara tá doente, né? Tô cobrando Tô cobrando pra para cuidar ajudar. dele. Só que Exatamente. assim, você tem que ver que você fez 6 anos de faculdade, é, sei lá quantos anos de cursinho, quantos anos de revalida, quantos anos de especialização. Então, assim, você tá cobrando seu tempo também, é seu conhecimento. O cara, pra fazer uma mesa, ele vai te cobrar, ele não vai fazer de graça. Não. Tipo, eu preciso da mesa pra eu comer. Uhum. Se você Você tem que quiser. cobrar. Já aconteceu com você assim, às vezes atender fora do horário, e aí não tem, a secretária foi embora, aí o paciente ele tem que te pagar? E comigo acontece isso direto. Meus horários são todos malucos, né? Aham. Inclusive, pessoal, a gente tá fazendo esse podcast hoje, agora são exatamente meia-noite, tá? Então daqui a pouquinho a gente já vai encerrar. A doutora Bruna daqui a pouco vai ficar brava comigo. Por Eu sou exemplo, velha, gente, eu durmo cedo. por exemplo, a secretária não tá. O paciente ele entra em consultório 8 horas da noite. Por exemplo, é um paciente que veio de fora. Olha, eu tô indo aí passear, vou comprar coisa no China, vou ficar o dia inteiro passeando. Você não me atende fora? Atendo. Meu último horário, 8 horas da manhã, 8 horas da noite numa sexta-feira, só tem esse horário. Ou 6 da tarde ou às 8. Não atendo 6 e às 8 porque a Uhum. consulta é bem comprida. E aí, eu atendo esse horário. E aí ele fala assim pra mim assim, quanto que eu te devo? Ah, misericórdia, você quer entrar dentro de um buraco. Ele já sabe o valor da consulta, ele já Sim. sabe. Então o que ele faz? Ó, doutor, então eu pago aqui onde eu pago. Não pode pagar aqui pra mim mesmo. Olha que saia justa e que não tem nada a ver. Mas a Quanto que eu te gente se sente devo? Ah, mal. quanto que eu te devo? Aí às vezes você fez um procedimento, às vezes você fez não sei o quê, com um valor Aham. alto, você fala X. Nossa senhora, eu fico assim muito sem. Não sei se já aconteceu com você isso? Sim. Já você fica assim, ai meu Deus do céu, eu vou cobrar tudo isso. Às Agora tem um colega que vezes não, fala, ah, eu tem, quero tudo. nas clínicas assim que eu trabalho, de alguns exames, pode ficar pedindo muito exame. Até quanto esse? Uhum. É Pior assim, necessário? pior que cada clínica é um valor diferente. Então, até lá em Dourados eu atendo Renio, Pax Primavera.
E lá eles têm, Quem assim... atende lá também não é o Dr. Murilo? Uhum. Ah, o Eu Cardoso, encontrei né? com ele É. já. Aham. Ele é meu top 1 de indicação, é ele e o top 2 é você. E daí, assim, na cardio, querendo alguns exames, assim, Uhum. dependendo do Complementar. que, tem que pedir mais que um. Aí, às vezes, o paciente, assim, realmente, a Pax é um plano de desconto, igual o Unimed. É só um plano de desconto. Então, tudo, paciente, exames. Aí, geralmente, eles vêm e perguntam assim, doutora, mas quanto que é esse exame? Não Não sei. E sei. assim, ó, eu realmente eu não fui procurar saber porque eu não quero saber, Uhum. sabe? Eu sempre falo assim, não sei, vai lá e Você pergunta acha que lá isso pra pode ele. influenciar na sua decisão? E pedir depois? Cara, influencia, porque às vezes o paciente vê que é humilde. Olha, cada pelo posto, vai demorar. Hum. Agora, se é um paciente que eu realmente preciso do exame, aí eu falo assim, ó, por exemplo, um cateterismo. Tô numa saia justa, eu preciso como não fazer o cateterismo. E no particular, um cateterismo, Custa. olha, não sei mesmo, Não mas sei. é mais de 10 mil. Mais de 10 mil Eu reais. acho que é em torno de uns. Nossa E é senhora, assim, é ó, muito mais que 10 mil. é porque assim, o cateterismo é um é invasivo, vai contraste, tem sala de hemodinâmica, por exemplo, aqui em Ponta Porã, a gente tem. É a hemodinâmica de quem? Hemodinamicista lá é o Dr. Davi, não é? O doutor até vão aqui no ano. É. Não vou falar porque eu não Uhum. tenho certeza. Tá. Não vou me comprometer. Mas vai abrir uma hemodinâmica aqui, mas planos, né, Uhum. futuros. Dizem que também no regional, no CACEMS ali tem alguns planos, mas enfim, são só planos. Então o paciente tem que ir para Dourados fazer o cateterismo. E o cateterismo é só o exame. Se ele fez o cateterismo e ele precisa fazer um tratamento, o tratamento ou é angioplastia ou é cirurgia. A cirurgia, sim, sai em torno de 100 mil reais. Se for lisa, né? Porque assim, ó, se precisar de mais dias em UTI, então tudo isso agrega, medicação, então tudo isso vai entrando na conta. E se for uma angioplastia eu acho que é em torno de 60 mil. É tranquilo. Por molinha, né? Então vai Nossa senhora. precisando de molinha, de stent a mais, vai aumentando. O Éder vai saber falar mais que eu, Uhum. porque ele trabalha com isso, né? Mas assim, não é um exame barato. Assim, pra mim, assim, né? Sendo acima de 10 mil já não é barato. Hum. Aí, se você ainda precisar fazer um tratamento, sai ainda mais caro. Então, assim, eu vou pedir um cateterismo, sabendo que provavelmente o paciente vai precisar ou da angioplastia ou da cirurgia. Vou pedir pra ele fazer isso no particular, daí eu fico assim, ó. Agora. Isso é uma das partes que eu adoro trabalhar no SUS, porque. Ok, demora. Demora bastante. E muitas vezes o paciente O não paciente consegue. infarta pra conseguir, Uhum. né? Pessoal, a gente. Bom, vocês viram que a história da doutora Bruna assim, é uma história. Dona Revalida, fez clínica, fez cardio, chegou onde a maioria de vocês gostariam de chegar, né? Ou então, no mínimo, percorrer esse caminho sem ter perdido nenhum tempo. Mas como ela mesmo disse antes, né? Cada um tem a sua história, cada um tem o seu tempo. Oh, Rai. Você tá feio. Cada um tem o seu tempo, cada um tem sua história, cada um tem seu jeito de encarar as situações. Então, o que eu gostaria de passar hoje é foque no seu objetivo. Para de ficar olhando para o lado. Ó, qual é o teu objetivo? O objetivo é me formar, passar na Revalida, eu quero transferir, eu quero fazer especialidade, eu quero fazer consultório, eu quero fazer hospital, fazer. Não importa o que. Agora, você cresce, vai para a escola, faz uma faculdade, depois você tem que casar, depois você tem que ter um filho. Todo mundo vai ficar te cobrando o tempo inteiro. Quando você consegue olhar assim pro seu próprio umbigo, é muito interessante, porque você consegue chegar no teu objetivo. Então, não precisa passar por cima de ninguém, mas estuda, senta. Quantas horas você usava por dia? Pô, eu usava o dia inteiro de segunda a sábado para poder fechar 2 apostilas. Fazia médio curso, eu entrei. Já entrei na residência. A residência, quanto que pagam? A mixaria. Teve que fazer plantão. Eu lembro em Maringá uma vez você falando, cara, tô dando plantão, assim, em cima de plantão, porque senão você não. Essa é a realidade. Não dá, pessoal. Você acostuma com o estilo de vida, depois você não consegue manter, mas você também, ao mesmo tempo, precisa fazer especialidade. E aí?
Vende a BMW, não vende a BMW. Então você fica Nem compra. numa situação que você tem que ter prioridades. Então, esse ano, para mim, o ano passado para cá, para mim em específico, foi 90% do meu dinheiro foi investimento em educação. Em ir para São Paulo, em poder estudar, e pagar especialidade, e pagar curso, e tentar puxar o máximo de informação possível, fazendo congresso. Falar, por que que por que você não faz aquilo? Porque eu estou estudando, porque eu estou em formação. Em 2 anos, eu tive que fazer mestrado por conta da área acadêmica. Mestrado, eu tive que fazer outra especialidade em didática. Pensa assim, áreas totalmente fora do que a gente está acostumado, filosofia, nada a ver na nossa área, né? Sim. Então é difícil. Então, para depois chegar lá na frente e falar assim, ah, eu quero fazer isso também. É só fazer. Dá para fazer. Mas não é de um dia para o outro. A doutora Bruna entrou na faculdade que ano? 2010. 9? 10. Você se formou em 2000 e... 10, Não, 2011, 2012. 10, 10, 11, 12, 14. Não, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É, conta 10, 10. Então ela tá falando 2010. Viu, gente? Por isso que eu fiz medicina ou matemática. Então a gente tá falando aí de 2010 para 2022. Para tá do jeito que ela tá hoje, a gente não tá falando de dinheiro agora, tá? A gente tá falando de realização pessoal. A gente tá falando de você ter uma boa formação, de você ter competência e autoridade de falar aquilo que você pode falar para várias pessoas, entende? E você ter aquela autonomia, né? Falar, ó, opa, aquela tranquilidade de falar, eu quero isso, não, tem que fazer tal coisa, tal, tal, e não fazer tudo nas coxas. Doutora, pra gente meio que encerrar, eu queria que você deixasse, não uma frase motivacional, mas assim, algumas palavras que pudessem deixar para os alunos, para pessoas que estão no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, que às vezes vem uma dificuldade, às vezes estão a ponto de desistir da faculdade, pessoas que estão enfrentando a saudade de casa. Você disse que você é do Paraná, uma cidade pequena, você veio para cá já tem muito tempo, você não tem nem 30 anos, sou bem mais velho que você. E Um ano. eu queria que você explicasse e contasse o que essas pessoas podem fazer para amenizar tempos difíceis e ao mesmo tempo chegar onde você chegou. Receba essa bomba aí. Com uma frase não tem Não, vai como. estar assim. Não, eu acho assim, a gente tem que pôr um objetivo e traçar metas até chegar nesse objetivo. Às vezes acontecem coisas na vida que a gente tem que pausar. Então, às vezes, sei lá, aconteceu alguma coisa com a sua Tem família, que você ter com uma prioridade, você. né? Você teve que parar um ano da faculdade. Priorizou a família. Isso não vai ser o fim do mundo, sabe? É o que eu falei, assim, às vezes a gente tem que fazer alguns desvios, mas você vai chegar lá. E assim, se seu sonho é ser médico, né? Se sempre quis isso, existe. Pode demorar mais que 6 anos de faculdade. Ah, terminei a faculdade e não passei no Revalida. Pô, você fez o mais difícil, que Você foi fez a mais que faculdade. Você vai desistir por causa de uma prova? ela não te limita ao ser Não. humano profissional que você é. Então, assim, e nem sempre a gente sabe o que a gente está fazendo. Nem sempre a gente sabe o que a gente quer. Eu nem que eu queria medicina, entrei, fiz, terminei. Aí fiz a clínica médica querendo a cirurgia. No Depois se final encontrou. gostei, me encontrei. Aí fiz a cardio também, assim, mais por usando mais o racional. É o que eu costumo falar, assim, eu me achava uma ok, né? Eu sempre, assim, me importei com mas eu não me realizada. Quando eu terminei a cardio, assim, durante a residência também teve Covid, eu pensava, falei, será que eu escolhi a coisa certa? Será que é isso da minha... E assim, ó, em outubro, novembro, Novembro. em 8 meses, né, atuando mais os 2 anos da residência, mas em 8 meses atuando como cardiologista, eu posso falar que realmente é isso que eu quero. Foi um achado, nunca quis. Era meus planos de criança ser cardiologista. As coisas vão acontecendo. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas eu acho que a gente tem um destino mutável. Vamos mudar. Tem alguns planos traçados e fazer nossa parte vai dar Não certo. De ficar só alguma forma vai esperando, dar né? certo.
ficar só esperando e... Tem que fazer. tem Você que ficar fazer. paradinho, Paradinho, sentado ali não na vai. cadeira, não vai Não cair. Você vai, tem é que ir verdade. atrás. E, comecei a clínica médica. Não é isso que eu quero. Não tenha medo de desistir pro outro lado, não. Eu vejo muitas vezes as pessoas têm medo do que as outras pessoas vão falar É, daquela pessoa. Então, tipo assim, vou terminar clinicamente. Não, vou largar. Ai, mas e aí? Todo mundo vai falar que eu sou um fraco, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Aí eu não faço outra coisa, aguentou, não não aguentou, aguentou. a pressão, mimadinho, não sei o quê. Então, e bom, o que eu aprendi hoje, todas as vezes que a gente faz um podcast aqui, eu sempre aprendo alguma coisa, né? Sempre com o convidado, com o Zanetti, com o Paulo, então eu sempre tenho a humildade de reconhecer e aprender coisas novas e novos pensamentos para eu poder chegar a um dia a ser como você, a um dia a ser como um outro companheiro que estava sentado aí outro dia. Então, é sempre tentando puxar o que tem de melhor das pessoas com as próprias experiências que elas já tiveram. Então, é possível fazer tal coisa? É, mas tem que fazer assim, 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 assim. De 20 pessoas que tentaram, as 18 que conseguiram fizeram dessa maneira. Então, poxa, por que que eu vou tentar inventar a roda? Se eu quiser fazer, sem tentar ser o diferentão, o melhor de todo mundo, você tá num grupo, você chegou agora, pouco tempo na cidade, como cardiologista, né? Então você se juntou às pessoas que já estavam aqui, entrou em um nicho médico, pessoas que vão te alavancar, já tem a sua clínica, você já atende, você, claro, vou fazer tudo sozinha. Essa foi a sua vertente, é assim que você se encontrou e é assim que você é feliz e parabéns, isso aí é muito legal. Significa que às vezes temos certas dificuldades, mas a gente consegue realizar os nossos sonhos. Era do Paraná, veio para o Paraguai, fez plantão no MS, depois voltou para o Paraná fazer residência, depois foi para Santa Catarina, teu marido aqui, agora você está aqui. Então, ai que legal, a doutora Bruna, cardiologista aqui, o marido dela trabalha aqui, olha que bacana, a vida ideal. Mas para essa vida ideal que vocês estão vendo, não foi bem assim, né? Porque eu lembro que ele viajava bastante também, era muito Viagem. longe, a distância, ela é complicada. Doutora, queria. Paulo, tem uma pergunta, Paulo? O Paulo ele tá ali na coxia. E eu falei, Ele Paulo, tá quase participa comigo, dormindo, participa, coitado. participa. Não, mas Não, pega o microfone, senão não dá pra escutar. Dá pra escutar? Tá escutando? Então manda. É? isso. Eu acho Excelente, pessoal. Tá vendo? Várias histórias que a gente vem trazendo aqui, sempre tentando trazer uma história diferente. Talvez essa história seja a história que você queira pra você. É de tudo ser perfeito, passar na valida, fazer, tá. Mas pra chegar nisso, exige dedicação. E unanimemente, assim, né? É unânime todo mundo falando. E para chegar em certo ponto, sempre foi difícil, ninguém desistiu, todo mundo, dia após dia, foi se esforçando, 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 e até que chegou. Nenhum dos convidados sentaram aí e falaram, e aí, mas como você chegou até tal coisa? Ah, persistindo, trabalhando, estudando bastante, tal, tal. Ninguém falou assim, eu tava aqui, meu pai pagou isso, minha mãe me ajudou, não sei o quê, aí, tranquilo. E assim, a gente só agradece o Mad Nerd, agradece a sua presença. Gostaria de propor um convite para você, a doutora, voltar aqui. Deixa eu só responder aqui. Responde. Responde. Aonde Ah, você tá? cadê você? Te sequestraram, já é meia-noite, tá chovendo, tá caindo temporal e você tá onde? Fala que eu tô aqui batendo um papo. Fala. Tá Desculpa. aqui. Então, a gente agradece demais e eu gostaria de fazer um convite em nome do Mad Nerd para que você volte aqui pra gente fazer um bate-papo de um tema específico. Essa parte, eu adoro bastante esteroide anabolizante, com a parte cardiovascular, as interações, o que pode acontecer, risco a longo prazo, a curto prazo, médio prazo, para a gente também poder passar informação médica para jovens que estão aí enfreadamente loucos querendo utilizar hormônio a qualquer custo
visando a estética em primeiro lugar e sem saber o que pode acarretar no futuro. Então, Combinado. só agradecer, tamo junto, obrigado pela presença. E pessoal, essa live, que não foi live, essa gravação ficará na nossa plataforma, no YouTube. Compartilhe, manda, põe na setinha que tá embaixo, compartilhe com seus amigos, mande para sua família. Fica salvo, vai ficar sempre na plataforma. A gente tem outras entrevistas aí também. Quer assistir de novo, clica de novo, vai estar sempre online. Curte. E logo curte, comenta, compartilha. E logo menos o Mad Nerd vai ser lançado. Espero todos vocês lá. Valeu! Tamo junto, pessoal. Obrigado, viu? Valeu.